tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudade que tinha dado de vocês. Então, essa semana a gente vai falar em história sobre os povos indígenas brasileiros. Na ficha passada de história, a gente falou sobre a cultura de cada lugar, né? Que existe uma cultura em cada lugar, em cada estado, em cada país. E nessa ficha a gente falou também sobre passou um trabalho para vocês que era para ser entregue até sexta-feira, dia 30. Então, quem ainda não me entregou, por favor, mande para a professora, tá? Trabalhos que são entregues depois da data vale uma nota menor. E hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas. No trabalho que a tia passou, a gente falou fizemos uma linha do tempo, né? De como foi esse processo de composição, de formação da sociedade aqui no Brasil, de como formou os povos aqui. Que primeiro tinham os indígenas, depois os portugueses chegaram, aí depois vieram os escravos, chegaram os europeus, as outras pessoas de outros países também. E a gente falou pra vocês fazerem esse trabalho, para vocês também absorver um pouco mais de aprendizado em relação a isso. Aprender um pouco mais sobre essa questão da colonização do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas. No Brasil, o Brasil originalmente dos indígenas, né? Porque foi aqui que surgiu eles e tal. Antes da chegada dos portugueses no Brasil, já existia 4 a 5 milhões de nativos aqui. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses, nosso território aqui no Brasil, já existia povos com suas organizações sociais, suas crenças, seus costumes, que eram os índios. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, né? São chamados de pajé ou cacique. Eles são os líderes da sua comunidade. O pajé é um sacerdote, curandeiro da tribo. Ele é conhecido como fazer alguns rituais, usando algumas ervas na região onde ele habita. E o cacique é o chefe que administra e conduz a tribo. Cada lugar tem algum líder, né? Lá nos povos indígenas também tem o cacique e o pajé. Na nossa página para atividade, está lá na página 118. Na página 118 vai pedir para você fazer o quê? Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica a imposição dos portugueses que chegaram à colônia? Por quê? A resposta é pessoal, mas a tia pode ajudar vocês. Qual foi os índices de aceitação? O que vocês acham? Eles aceitaram bem? Não aceitaram? Isso é bom vocês pesquisar também mais um pouco na internet sobre isso, tá bom? Teve um vídeo que a tia passou na ficha anterior, que foi do trabalho, que pode ajudar nessa questão também. Na número 2, vai falar assim: leia e escreva as respostas de cada uma das questões a seguir. Letra A. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Quem habitava? A tia falou agora, né? Que eram os índios. Os indígenas habitavam o Brasil antes dos portugueses chegarem. Então, eles foram os primeiros povos no Brasil. A B. Qual era a função de Pero Vaz Caminha na expedição dos primeiros povos que chegaram ao Brasil? Qual que era? Lá no nosso texto também tá falando, tá? Tem que fazer a leitura da página 117. Letra C. Qual foi a nação que chegou no Brasil em 1500, na verdade, e estabeleceu contato com os indígenas? Foi Portugal, né? Letra C. O que era muito importante entre os portugueses e indígenas? O que era? A gente falou agora, cada lugar tem sua cultura. Então, é a cultura que era diferente, né? Os indígenas viviam de uma forma e os portugueses de outra. Número 2. Qual é o nome da moradia dos indígenas? Os indígenas moravam aonde? Lá no texto está falando também que eles moravam aonde? Em ocas, né? Na página 119, responda as questões e as perguntas. Letra A. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Qual que é o ano? 1500. Então, você coloca aí, tá? Na página 119, 1500. Letra B. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Quem foi? A tia falou na outra página, a gente leu uma pergunta sobre ele, tá?
A gente não vai falar para vocês, tá na outra página também no nosso texto. Na C, leia, além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Quem mais escreveu? Os padres jesuítas, né? Eles também escreveram relatos sobre eles. Número 4, marquem apenas as alternativas que indicam costume dos povos indígenas no tempo do contato com os europeus. Qual que era? O que eles faziam? Aí vocês vão marcar, tá bom? Número 5, marque as alternativas corretas. Quais são as alternativas corretas? Tem 4. O pajé é um sacerdote? Os indígenas pintavam copos em anilina? Os pajés eram os curandeiros do cacique? E aí, qual que é? Tem 4, você vai marcar, são 2 questões, tá? Que estão corretas. Página 120, complete a cruzadinha com as informações. Habitantes no Brasil antes de 1900, quem são? Os indígenas. B, o nome de uma fruta consumida pelos indígenas, quais são? Banana. Curandeiro da tribo, qual que é? Qual que é o curandeiro que a gente falou agora? O pajé. Letra D, líder que administrava e conduz a defesa da tribo. Quem é? O cacique. Então não confunda. Pajé é o curandeiro, o cacique é o chefe. Número 7. Complete as frases abaixo corretamente. Letra A. Alguns indígenas moram em casa chamada de ocas. C. As ocas reunidas formam o quê? Nosso texto também está falando. E letra C. Várias aldeias indígenas reunidas formam uma tribo. Então, você vai colocar. Próxima questão é para você pesquisar o significado de cada uma dessas palavras e colocar na frente. Qualquer dúvida, me chama no grupo, a tia ajuda vocês a procurar. Tá bom? Número 9. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena mora em uma aldeia. Quais são? Qual que você pode ser? Eles vivem na natureza, então eles podem fazer o quê? Subir em uma árvore, nadar no rio, ouvir história, né? Correr pela natureza. Essa é uma das brincadeiras, tá bom? Essa atividade de história para essa semana. Lembrando que a gente tem um trabalho para entregar, que era para ter sido entregue até semana passada. Quem não entregou, me mande o mais rápido possível para não ficar acumulando de atividade. As notas, os trabalhos entregues depois da data vale nota menor. Então, não demore para responder. Quanto mais dias, menor é a nota, tá bom? Um beijo, nossa atividade é isso. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no grupo. Fique com Deus, amores!